Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta hoje Gincana Bíblica 7, perguntas e respostas, com referências bíblicas e comentários. Metodologia. Primeiro virá o slide com a pergunta. Depois de 10 segundos, virá o slide com a resposta e a referência bíblica, ou um comentário que justifique a resposta. Esta gincana será composta por 10 perguntas. Anote as suas respostas em um papel e depois veja quantas conseguiu acertar. Se quiser, compartilhe nos comentários dizendo quantas acertou. Perguntas. Pergunta número 1. Quando Jacó e sua família foram para o Egito a fim de se encontrarem com José, durante o período das vacas magras, quantas pessoas eram ao todo? Letra A, 50 pessoas. Letra B, 60 pessoas. Letra C, 70 pessoas. Letra D, 80 pessoas. Letra E, 90 pessoas. Resposta, letra C. Comentário ou referência bíblica. Vamos ler duas referências bíblicas. A primeira está em Gênesis capítulo 46, versículo 27. O texto bíblico diz assim: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas que vieram para o Egito foram 70. Êxodo capítulo 1, versículo 5, o texto bíblico diz assim: Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Observação: segue agora um comentário muito pertinente a respeito desse assunto. Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 14, disse: E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Se compararmos essa referência com as referências anteriores, nós poderemos dizer que há uma contradição na Bíblia, mas não há. Existe uma explicação para essa discordância. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, foi mais usada pelos escritores e discípulos do Novo Testamento. Quando Estevão disse 75 pessoas, tinha em mente os textos da Septuaginta e não o texto massorético que está escrito em hebraico. Sabemos que José teve 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Manassés teve 2 filhos, Azriel e Maquir, e Efraim teve 3 filhos, Sutela, Bequer e Taã. A diferença na contagem está exatamente aqui. O texto da Septuaginta computou os 5 netos de José na contagem dos descendentes de Jacó. Pergunta número 2. Quem é o escritor da Epístola aos Hebreus? Letra A, Paulo. Letra B, Pedro. Letra C, João. Letra D, Tiago. Letra E, autor desconhecido. Resposta, letra E. Comentário. O escritor da Epístola aos Hebreus é desconhecido. Por causa disso, não sabemos se ele é judeu ou um gentio convertido. Gostaria de fazer um comentário aqui a respeito da autoria da Bíblia. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. O escritor são homens inspirados pelo Espírito Santo. Os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo, mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, o escritor são homens inspirados pelo Espírito Santo. Pergunta número 3. Quando Senaqueribe invadiu Judá, enviou um grande exército contra Jerusalém. Os assírios afrontaram ao Deus de Israel.
O Senhor, em resposta à oração de Ezequias, enviou o profeta Isaías dizendo que Deus daria o livramento. Naquela mesma noite, o Senhor enviou um anjo que matou milhares de soldados assírios. De acordo com 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, quantos soldados foram mortos pelo anjo naquela noite? Letra A, 155 mil soldados. Letra B, 165 mil soldados. Letra C, 175 mil soldados. Letra D, 185 mil soldados. Letra E, 195 mil soldados. Resposta, letra D. Referência bíblica, segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35. O texto bíblico diz assim: Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Pergunta número 4. Qual alternativa abaixo não se refere a uma das 10 pragas do Egito? Letra A, a morte dos primogênitos. Letra B, as serpentes abrasadoras. Letra C, a praga das moscas. Letra D, a praga das rãs. Letra E, a praga dos piolhos. Resposta, letra B. Comentário. O episódio das serpentes abrasadoras aconteceu no deserto, episódio registrado no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. A serpente de bronze ficou mais de 700 anos no meio do povo. No livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, a Bíblia registra que o rei Ezequias fez o que era reto diante do Senhor e destruiu os objetos de idolatria, inclusive essa serpente, a quem o povo chamava de Neustã. O versículo 4 diz assim: Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Pergunta número 5. Todos os profetas abaixo são conhecidos como profetas maiores, exceto letra A, Isaías, letra B, Jeremias, letra C, Ezequiel, letra D, Daniel, letra E, Oséias. Resposta, letra E. Na Bíblia protestante, a coleção dos profetas maiores é composta por 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. É importante entender que a autoria do livro de Lamentações é atribuída a Jeremias. Pergunta número 6. Na Bíblia protestante, nós temos quantos livros na coleção dos profetas menores? Letra A, 12 livros. Letra B, 13 livros. Letra C, 14 livros. Letra D, 15 livros. Letra E, 16 livros. Resposta, letra A. No Antigo Testamento, nós temos 12 livros dos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Qual é a diferença entre os profetas maiores e os profetas menores? Aplica-se os termos maior ou menor por causa do tamanho dos livros. Os 12 livros dos profetas menores possuem menos registros do que os livros dos profetas maiores.
É interessante sabermos que nos diferentes contextos históricos, alguns profetas maiores e menores exerceram seus ministérios simultaneamente. Exemplo, enquanto Oséias e Amós profetizavam no Reino do Norte, Isaías e Miqueias profetizavam no Reino do Sul, que tinha capital como Jerusalém. Samaria era a capital do Reino do Norte e Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Pergunta número 7. Qual dos personagens bíblicos abaixo não foi um dos 12 apóstolos de Jesus? Letra A, Pedro. Letra B, Tiago. Letra C, João. Letra D, Mateus. Letra E, Lucas. Resposta, letra E. Lucas não foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Número 8. Qual escritor bíblico abaixo foi chamado de o médico amado por Paulo? Letra A, Tiago. Letra B, Lucas. Letra C, Judas Tadeu. Letra D, Silas. Letra E, Barnabé. Resposta, letra B. Lucas foi chamado de o médico amado por Paulo. Pergunta número 9. Qual dos escritores bíblicos abaixo escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Letra A, Lucas. Letra B, Mateus. Letra C, Paulo. Letra D, Barnabé. Letra E, Tiago. Resposta, letra A. O escritor do livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas. Pergunta número 10. A quem o escritor de Atos dos Apóstolos endereçou esse livro? Letra A, a Paulo. Letra B, a Onésimo. Letra C, a Filemon. Letra D, a Teófilo. Letra E, a Silas. Resposta, letra D. Lucas endereçou o livro de Atos dos Apóstolos a um homem a quem ele se dirigiu, chamando-o de Excelentíssimo Teófilo. Comentário sobre Lucas. Lucas é o escritor do terceiro evangelho que leva o seu nome. Ele também escreveu o único livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ele endereçou ambos os livros a um homem a respeito do qual não se tem informações, chamado Teófilo. Referências bíblicas: Lucas capítulo 1, versículo 3 e Atos capítulo 1, versículo 1. Podemos observar que Lucas declara no início do Evangelho que escreveu esse livro após uma acurada investigação. Por outro lado, em relação ao livro de Atos dos Apóstolos, ele se colocou como testemunha ocular de diversos acontecimentos, como os que estão registrados em Atos capítulo 16, versículos 10 a 17, Atos capítulo 20, versículo 5 e Atos capítulo 20, versículo 13. Lucas foi o companheiro de Paulo na viagem a Jerusalém e na viagem a Roma. Viajando a Roma, o navio em que eles estavam naufragou. Ninguém morreu no naufrágio. Na ilha chamada Malta, Paulo foi mordido por uma víbora, mas nada lhe aconteceu, conforme está escrito em Atos capítulo 27. Paulo chamou Lucas de médico amado em Colossenses capítulo 4, versículo 14, e colaborador em Filemon, versículo 24. Lucas não era judeu, sendo possivelmente um grego convertido. O único escritor não judeu do Novo Testamento é Lucas.
Talvez o escritor aos Hebreus também não tenha sido judeu, mas não podemos afirmar isso, pois o escritor dessa epístola é desconhecido. O canal Palavra de Vida apresentou Gincana Bíblica 7, perguntas e respostas, com referências e comentários. Inscreva-se no canal, compartilhe com irmãos e amigos, não esqueça de curtir e comentar. Gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a todos aqueles que têm dedicado o seu tempo para assistir aos vídeos do canal Palavra de Vida. É um prazer ter você como canal parceiro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.